Boa noite, boa noite. Ilane, muito obrigada pela tua presença, por estar aqui, estar conosco, conversando sobre um assunto tão importante, né, para nós, mulheres negras, para todos os homens também, mas é um momento que eu até comentei ali quando a gente estava entrando, como é importante esse momento histórico. Não, né, a gente tem que reconhecer que nós estamos num patamar um pouquinho diferente de luta contra o racismo e a discriminação. Então, os movimentos sociais, as manifestações, as marchas, tudo isso é extraordinário. Sim. Claro que aí que a nossa psico dá esse apoio para a gente. Eilane, nós estamos falando de coisas dolorosas, né? Nós tivemos a morte de um homem, do George, né? Que desencadeou toda essa onda contra o racismo. Mas nós partimos de uma dor, nós partimos de uma perda. Então, isso não tem como não se refletir em nós. E fazer aflorar, eu acho, assim, da minha ignorância, fazer aflorar sentimentos que a gente tem dentro da gente guardadinhos também, que agora eclodem. Né? Então, nós queríamos te ouvir sobre esse assunto, para nos direcionar também, né? Como fazer, o que a gente pode fazer para estar passando, né, por esse momento também. Tá bem. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né, para falar sobre isso, que eu acho que é muito importante. Na nossa reunião a gente falou um pouquinho o quanto que esse momento que a gente está vivendo, que ele também atravessa todas as pessoas, negras ou não negras, que tenham sensibilidade para isso, e o quanto que é difícil, né, a gente vê a dor escancarada o tempo todo. Só que no que se refere a pessoas negras, essa dor, ela já é uma vivência que um homem ou uma mulher negra, ele já tem desde sempre. Então, não é algo novo, né? É algo que a morte de um homem negro, numa semana antes, a morte de adolescentes aqui no Rio de Janeiro, e pouco tempo depois, a morte do Miguel. Então, assim, não deu tempo nem de respirar, foram sequências de acontecimentos muito dolorosos. E como você bem falou no começo, Débora, essa dor atravessa nossas dores particulares e individuais. Então, essas pessoas que por algum momento, né, elas não estavam muito olhando para a dor que o racismo provoca, no meio de tudo isso que tem acontecido, elas são quase que obrigadas a revisitar esses lugares. E o quanto que isso dói. Quanto que isso é difícil, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui na sua live. Assim, eu tô bem empolgada, porque eu acabei de sair do grupo, né, que a gente falado. Tem um projeto do grupo com a minha amiga psicóloga também, Bianca. É o projeto Pratique Ubuntu, que é uma roda de conversa online para negros e não negros, na intenção de debater esses assuntos que a gente foge um pouco deles, né? Então, falar sobre racismo é falar de dor, sim. E é desconfortável para falar tanto para o negro quanto para o não negro que se reconhece antirracista, né? Então a gente não está falando de um tema que é muito simples de falar, não é? É desconfortável, vai mexer na zona de conforto, vai trazer dores, mas é muito necessário falar, porque o silêncio nesse aspecto, ele não ajuda. O silêncio, ele só reforça uma opressão que é ancestral, né? Eu costumo dizer para todos, é uma dor ancestral. E se a gente silencia, a gente compactua com essa opressão. Então, eu sei que está sendo difícil, talvez, ouvir muitas notícias, ouvir muitos debates, mas o quanto que esse momento é importante, talvez para sinalizar uma ruptura com esse silêncio que a gente já vem, assim, há anos engasgados, né? São anos de histórias que você foi engolindo aos poucos, sofrendo sozinho. E do grupo que saiu muito é isso, né? De, poxa, como é bom ver outras mulheres, outras pessoas falando sobre isso. Como essas mulheres se sentiram acolhidas de trocar essa história. Então, a intenção aqui nessa nossa conversa é que tenha essa troca, que as pessoas também percebam que elas não estão sozinhas e que existe um caminho para ser trilhado, embora tenha muita dor nesse caminho, ele também é possível de ser trilhado acompanhado de pessoas que te apoiam, de pessoas que te veem e que validam a sua dor e seu sofrimento, mas validam também a sua potência de reconquistar o seu lugar de fala, né? Enquanto indivíduo saudável numa sociedade que está o tempo todo querendo calar. A noção, né, Elaine, dessa invisibilidade. Então, tu
Tu escuta a piadinha, tu escuta a brincadeira capciosa e ruim, né, que nos fere, e tu fica quieta, e tu não tem muitas vezes, e esses dias eu pensando, né, eu vou indo lá para a área do direito, por que que muitas vezes as pessoas não entram com ações judiciais? Será que acha que não vale a pena mesmo? Então, num primeiro momento, a pessoa sofre o racismo e ela fica. Sempre falam de um choque, né? Sempre tem um espanto, tu não espera. Isso também, eu acho que a gente subestima as pessoas. A gente normalmente tem esse discurso. Vem uma brincadeira racista de uma pessoa que eu não esperava. Então parece que tem uma surpresa. De outras pessoas tu espera, mas daquelas mais próximas tu não espera, e é dali que vem aquela brincadeira horrorosa, racista, que te magoa, que te fere. O que tu vai fazer com isso? Eu vou procurar um advogado, vou entrar na justiça, mas daí eu vou reviver de novo, vai doer de novo. Não, é melhor deixar para lá. E aí a gente fica no invisível. Exatamente, essas pessoas são invisibilizadas e a dor não é validada. O que acontece? É muito comum também as pessoas terem medo de partir para um processo e tudo mais, porque ela teme que seja negado isso. Como que eu vou provar que eu estou sofrendo um racismo velado, né? Porque nem sempre essas situações ficam claras. Por exemplo, se você entra numa loja e o segurança te segue e você denuncia que ele está te seguindo porque você é um homem ou uma mulher negra e para ele você, portanto, é suspeito, ele pode alegar que é o procedimento da loja, né? A loja pode alegar que faz isso com todos os funcionários, mas não faz. Né? Se a gente abranger a pergunta, quantos de nós não já fomos vítimas disso, né? Você vai comprar uma capinha para o seu celular e você é vítima de racismo. Então, é uma coisa rotineira. E às vezes a gente cai numa tendência de normalizar esses comportamentos, de aceitá-los e de não pontuá-los, né? Como sendo algo violento, que nos violenta, que nos fere. E não podemos aceitar isso. Mas para que isso aconteça, de denunciar, Débora, é necessário que essa pessoa que sofreu o racismo, ela se sinta fortalecida o suficiente para saber que ela vai lutar e ela vai ser ouvida. Mas muitas das vezes não é isso que acontece, né? Vem alguém e diz, é mimimi, você está se fazendo de vítima. Muito comum que o negro, em sua dor, ele seja ridicularizado até muitas vezes, né? Você é louco, você está com mania de perseguição. Aí, falando da saúde mental, se ela pega uma pessoa totalmente despreparada para o assunto, o que a pessoa pode fazer? Associar até essa perseguição que de fato há a um transtorno psicológico, né? Então, nesse sentido, o posicionamento antirracista, ele é muito importante para todos os profissionais da saúde e principalmente para os psicólogos ou qualquer outro profissionais que trabalham diretamente com o humano, né? Com as subjetividades das pessoas. E eu fico pensando, na clínica eu atendo muitos pacientes negros e não negros, e quando os pacientes negros vêm até mim, eu percebo quanto que eles ficam confortáveis com a minha presença, até também na mulher negra. Isso me deixa muito feliz, mas ao mesmo tempo acende para mim também uma janelinha de preocupação. Eu fico pensando, poxa, essa pessoa passou por tantos outros profissionais, independente desse profissional ser negro ou não, a pauta antirracista deve ser uma questão clínica, né? Esse profissional tem que estar preparado para atender essa demanda, e muitas vezes não está. Daí a surpresa desse paciente que chega até mim e se sente acolhido, às vezes eu não falei nada. Já aconteceu uma vez confortável e mal sabia o meu nome, mas que bom, né? Que bom estar aqui. Que bom que você é uma mulher negra. Foi o que eu ouvi. Ele nem tinha ouvido eu falar do meu trabalho ainda, mas o que ele pontuou foi o bem-estar de estar diante de uma mulher negra e de se sentir acolhido já por isso. Eu achei isso muito importante, assim, algo que eu me relembro sempre, para até fortalecer também a minha pauta enquanto pessoa, né, vida pessoal e profissional. O posicionamento antirracista, o quanto que ele é importante. E partindo daí, a gente parte também para as questões de autocuidado. Não sei se você ia compartilhar alguma questão. Não, eu ia dizer que é exatamente isso que acontece. As pessoas se identificam e talvez a gente seja tão só. Lembra da solidão da mulher negra, né? A gente diz, mas talvez a gente seja tão só nessas nossas dores, nessas nossas angústias,
relacionadas ao racismo e discriminação, que quando tu identifica alguém que é igual a você, ela é negra também, né? E eu noto isso no escritório, quando chega assim, um cliente que ele vem indicado de outra pessoa e ele chega, ele vê que eu sou advogada negra, ele dá aquela relaxada, né? Agora com os processos de afro-coaching também, é uma coisa, é negro, é diferente. Mas eu acho que é diferente porque há essa identificação, há esse casamento, né? Vai me entender, vai me compreender, vai me ajudar a trilhar esse caminho. Então, isso que eu acho bem importante, a representatividade que a gente não teve nos espaços. Exatamente. Né? Teve uma moça que ela disse assim, Eilane, ela chegou num posto de saúde, numa UPA, e daí tinha uma médica negra lindíssima, tinha que ver ela descrevendo, Deborah era uma médica negra lindíssima, alta, assim, com cabelão bem encaixado. Eu já melhorei na hora quando eu vi ela. Sim. Sabe assim, ela estava orgulhosa, ela não sabe o nome da médica, nunca viu na vida, mas é aquela, né, pegou, é aquela empatia, é na hora, assim. Então, isso é importante, né? Isso é muito importante pra gente. Aquela sensação de, é da minha cor, então sabe o que eu sinto na minha pele, desde que eu me entendo, né, como gente, como humano, na vivência diária. Então, isso é muito significativo, a representatividade. Na nossa época, né, um pouquinho de tempo atrás, eu fico pensando, não tinha tanto assim, a gente via assim, na TV, em que papel que o negro está, nos jornais, assim, muito raramente aparecia alguém. E aí a gente, como você falou no começo, vivendo um momento histórico, e eu fico, poxa, é uma pena, eu tive que demorar 35 anos para ver um Globo Repórter só de mulheres negras, ou mulheres e homens negros discutindo racismo, o caminho que já caminhamos, mas temos muito ainda para trilhar. E nesse sentido, o meu reforço aqui, que eu quero sempre trazer para qualquer pessoa negra, né, e nesses momentos em que as dores elas estão mais latentes, é que você olhe para o seu autocuidado, que você permita revisitar as suas dores e não passe por cima delas. É necessário atravessá-las, mas atravessá-las com muita cautela, com muito respeito. E nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho, embora a gente reforce a solidão da mulher negra no quesito de em quem que eu me apoio, né? Quando tudo me dói, eu sou sempre chamada a ser a mulher forte, mas eu não sou forte o tempo todo. Existe um momento em que eu vou me fragilizar, e tá tudo bem se fragilizar, mas eu preciso também me apoiar em pessoas que vão me dar um suporte, e não em pessoas que vão apontar o meu sofrimento como mimimi, como vitimização, ou como uma dor inválida, porque assim, isso acontece com todo mundo, você não é o único. É muito comum repetir, né? Então, o autocuidado é revolucionário, já bem afirmava a Audre Lorde. Então, o que eu quero reforçar com isso? O autocuidado não é só a aparência física. O autocuidado é cuidar dessas dores ancestrais, das feridas emocionais que nos provocam ser vítimas de racismo muito antes de sabermos escrever o nosso próprio nome. Então, nesse sentido, é associar muitas vezes a saúde mental mesmo. Se é possível, dentro da sua realidade, procurar um psicólogo antirracista, não pode ser qualquer profissional também, tem que ser alguém que entenda da pauta, que tenha participação nesse quesito, para que essa pessoa possa acompanhar você e validar suas dores a ponto de te permitir reconstruir essa identidade como homem ou mulher negra e sair desse lugar de não pertencimento, desse lugar de invisibilidade, desse lugar de fracasso. Muitas vezes é isso que acontece, né? É muito comum as pessoas te olharem, aquele olhar que te denuncia já, que é um olhar diferente. E a gente, como que eu explico, Débora, né? Você que é do direito, como que eu vou explicar para o juiz? Olha, ele me olhou de um jeito que eu me senti invisível, me senti humilhado. Eu lembro que agora, né, todos nós acabamos assistindo, eu não sei você, mas eu assisti o BBB, e eu lembro dessa fala do Babu.
Em um momento ele falou participante, olhou para ele, ele sentiu ferido com o olhar que ela direcionou para ele. E aquele olhar remeteu ele de outras vivências de racismo que ele já tinha vivenciado. Então eu fico pensando, quantos olhares já não foram direcionados, né? Quando eu acolho na clínica um paciente negro ou não negro, eu fico revisitando junto com ele essa história e querendo entender, poxa, quantos olhares já não te foram dados de negação, de espanto, de dúvida do teu caráter, né? De dúvida da tua potência, de dúvida até mesmo das tuas capacidades de sentir, né? Então, o quanto que isso é doloroso, e o quanto que é importante ouvir essas histórias e dar espaço e ferramentas para que essas pessoas também possam se curar e, se curando, curem outros. Curando outros, fortaleçam o grupo. E esse grupo unido consegue lutar e consegue mais vitórias do que um só, né? Nesse sentido, a solidão não é bem-vinda. Embora a gente respeite as individualidades todas, é uma luta que não se trava sozinha. Ou sozinho. A luta antirracista não se trava sozinho. A gente precisa se curar, se autocuidar e se fortalecer nos grupos daqueles que validam a nossa voz, que caminham conosco, que também falam e sentem dores similares. Iguais não, porque cada um tem a sua